Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem e em quarentena. Tenho notícias muito alentadoras para vocês, principalmente para as pessoas que pretendem ir para a Argentina estudar em 2021, com respeito às fronteiras, mas algumas não tão boas com respeito à questão da quarentena na Argentina. Eu vou dar essas notícias daqui a pouco, mas antes sugiro, já que eu tenho boas notícias sobre a reabertura de fronteiras, que você olhe aqui embaixo no box de descrição, em que você vai encontrar o link da Jornada Argentina, que é o nosso curso, justamente para que você possa ir para a Argentina sem precisar contratar assessoria, mas que tenha suporte durante esse seu processo e saiba exatamente como proceder com todos os seus documentos e que justamente eu vou te guiar em todo esse processo. E o segundo link é o link do último episódio do Fora de Tópico, podcast que eu faço junto com o Vitor Barcelos, em que a gente trata uma temática um pouco mais social, digamos, com respeito a morar no exterior. Eu sei que muitas pessoas acabam não gostando tanto quando eu toco política aqui no canal, então é por isso que lá no podcast a gente fala mais sobre isso e eu deixo aqui um pouquinho mais neutro, por mais que às vezes eu não consiga evitar alguns comentários e obviamente tá tudo bem com isso também. Antes de fazer esse giro de notícias, como eu falei no meu Instagram, muitos de vocês não têm acesso às notícias da Argentina porque não chegam nos meios de comunicação do Brasil. Então, como eu sempre sugiro para vocês, procurem meios de comunicação da Argentina. Não só para você estar inteirado com respeito ao que acontece na Argentina, mas também para ir aperfeiçoando a sua compreensão no idioma espanhol, na língua castelhana. Justamente porque isso vai colaborar depois para você conseguir se adaptar melhor quando chegar no país. Eu sempre deixo aqui embaixo, no box de descrição, o link das notícias que eu falo aqui no canal. E também, como eu sempre sugiro para vocês, aqui em cima vai ficar linkado o canal do TN. TN é um canal chamado Todo Notícias, eles transmitem pelo YouTube. É o melhor canal de jornalismo da Argentina? Questionável, porque isso vai depender do que você gosta como jornalismo. Mas com certeza ele não é um canal oficialista, ou seja, ele nunca vai estar puxando o saco do governo nacional. Pelo menos é o que eu tenho visto nos últimos anos na Argentina. E algo que eu gosto muito do TN é que ele trata de fugir um pouquinho, ainda que tenha, mas ele trata de fugir um pouquinho da tendência sensacionalista e daquele típico Brasil urgente que a gente está acostumado no jornalismo brasileiro em alguns casos. Acontece, mas é menos pesado do que em alguns outros canais. Sem mais delongas, vamos para as notícias dessa semana. Lembra que no vídeo da semana passada eu comentei de que a Argentina tinha superado 275 mil casos de chorona? Pois bem, a última semana foi bem conturbada com respeito à situação sanitária na Argentina, tanto é que eles superaram os 400 mil casos, chegando a um recorde de casos por dia, que foi no sábado, que superaram mais de 11 mil casos e mais de 200 mortes. Isso fez com que várias red flags, várias luzes vermelhas acendessem no governo, tanto federal como nas províncias. E justamente por conta disso foram estendidas todas as medidas até o dia 20 de setembro. Ou seja, não é que foi acrescentado nenhuma medida a mais com respeito ao controle da pandemia, continua tudo exatamente da mesma forma, só que estendido até o dia 20. Mas houveram algumas concessões, tanto na questão do comércio, como na construção civil, como nas fronteiras, que é o assunto que ainda vamos falar hoje. Segundo o governo argentino, a situação crítica até algumas semanas atrás era na região metropolitana de Buenos Aires, mas agora pelo menos 18 das 24 províncias da Argentina estão em situação crítica. O governo alertou sobre a possibilidade de uma saturação do sistema sanitário, principalmente nas províncias mais pobres e que fazem fronteira ao norte. Porém, em contrapartida com essa situação se agravando, o governo argentino habilitou que bares e restaurantes que tenham um terraço, pátio ou qualquer ambiente aberto possam estar abertos com capacidade reduzida para atender. A mesma situação aconteceu com a construção civil. Obras que estejam por finalizar podem voltar às suas atividades desde que com as medidas de biossegurança necessárias. Obviamente isso não vem muito ao caso para a gente que vai para estudar, mas é importante entender de que as coisas estão começando devagarinho a voltar à nova normalidade, com muitas aspas aí. E agora sim, falando sobre 3 boas notícias, por assim dizer, uma é relacionada a reuniões sociais, outra é sobre as fronteiras e outra é sobre cursos de ingresso, que a gente já começa a ver como as universidades vão se portar para o ingresso 2021. A primeira notícia é com respeito aos encontros sociais. O governo habilitou de que grupos de até 10 pessoas possam se reunir, desde que em ambientes abertos, e respeitando distância de segurança. Não é uma grande notícia, porque isso meio que já estava acontecendo, mas se colocou em regra. Aí eu não sei se eu falo primeiro das fronteiras ou se eu falo primeiro dos cursos de ingresso, mas vamos para os cursos de ingresso primeiro,
para deixar a questão das fronteiras e de como você vai conseguir chegar na Argentina por último. Algumas universidades começaram já a lançar os seus editais, as suas informações com respeito aos cursos de ingresso 2021. A mesma coisa aconteceu na UBA, não necessariamente com a graduação, mas sim com os colégios de ensino médio que são vinculados à universidade, que têm um curso de ingresso preparatório para que possam justamente participar do ensino médio. Esse é o caso do Colégio Nacional de Buenos Aires, que é vinculado à UBA, é dependente da UBA e que justamente deve iniciar, melhor dizendo, as suas aulas agora no mês de setembro, e todas as atividades desse curso de ingresso foram passados para a virtualidade. Nada vai ser feito presencial. Não se sabe ao certo o que vai acontecer com as provas finais, porque justamente a gente tem várias semanas até o mês de dezembro, e como eu sempre insisto aqui, todas as informações que a gente passa aqui hoje, pode ser que amanhã, semana que vem ou daqui 2 semanas possam mudar justamente porque depende de como a situação sanitária vai andando, se vai melhorando ou não. A UNER, Universidade Nacional de Entre Rios, começou jornadas virtuais, que são encontros com futuros possíveis alunos, que justamente até ano passado aconteciam presenciais, com os alunos visitando as faculdades, mas que justamente por conta da situação sanitária começaram a ser feitas virtuais. Em paralelo, alguns dos cursos e campus da Universidade Nacional de Entre Rios já liberaram informações com respeito ao ingresso 2021 sobre como vai funcionar o período de pré-inscrição. E como a gente já imaginava, o período de pré-inscrição, na sua grande maioria, está sendo estendido. Os períodos de pré-inscrição que antes finalizavam no início, ali pelo dia 10, 15 de dezembro, até o presente momento já foram passados até o dia 30 de dezembro para que as pessoas possam ter mais tempo para apresentar suas documentações na faculdade. Ainda não se sabe ao certo o que vai acontecer com os estudantes internacionais, está se analisando de que maneira fazer essa entrega de documentação, justamente porque o campus de Ciências da Saúde da UNER, particularmente, foi um dos campos que ainda não divulgou as datas. Essas informações que eu passei para vocês são do campus de Engenharias, Bromatologia e Economia. São 3 campos separados do campus das Ciências da Saúde. Além disso, a UNER já informou de que o ciclo de ambientação vai ser dado de maneira online para todos os alunos, como já informado na Faculdade de Engenharia, o curso que antes era dado presencial, por hora vai ser dado online, virtual. Como eu falei e insisto, essas situações podem ser modificadas com o passar das semanas. Então não se assustem se daqui a algumas semanas eu venha com um giro de notícias com alguma modificaçãozinha que houve na questão de datas ou na questão das modalidades. Houve uma conferência virtual com os países do Pró-Sul, nos quais se encontram Argentina, Brasil, Paraguai, Chile, Equador, Peru, Colômbia, Guiana, se não me engano, que justamente estiveram analisando e decidiram pela criação de um grupo de trabalho entre esses países para justamente começar a debater de que maneira abrir gradualmente as fronteiras nos próximos meses. O grupo vai trabalhar justamente quais vão ser os requisitos para que uma pessoa possa atravessar a fronteira e quais vão ser as condições dadas para que essas pessoas atravessem fronteiras. Lembrando que eu falei no giro de notícias da semana passada, provavelmente vão ser pessoas que estão viajando a trabalho e a estudo. A ideia é poder criar uma listagem de requisitos que possa ser comum para todos os países. Obviamente existem algumas particularidades que talvez alguns desses países solicite, mas é algo muito positivo porque mostra que os países estão começando a analisar as possibilidades de reabertura de fronteira. Algumas, já para antecipar com respeito à Argentina, os países que fazem fronteira com o norte da Argentina já disseram que está muito complicado a possibilidade de reabertura, principalmente os países que têm pouco número de casos, vendo a Argentina em uma ascensão. Pensando de que, por mais que os 400 mil casos que a Argentina tem, comparado ao Brasil não é muito, mas quando a gente pensa no crescimento por milhão de habitantes, a Argentina está crescendo em paralelo com o Brasil. E já pegando esse gancho, vários governadores das regiões de fronteiras foram consultados sobre a reabertura de fronteiras, porque justamente é muito importante para as economias locais, porém, as províncias que são do norte da Argentina, que fazem fronteira com a Bolívia, Paraguai e com o Brasil, estão muito receosas com a possibilidade da reabertura, justamente porque estão muito preocupadas com a importação de casos de chorona. Além de tudo, também são as fronteiras que têm o sistema sanitário muito mais debilitado, justamente porque são as províncias mais pobres da Argentina. Mas a gente pode tirar algo de positivo, se caso você assistiu o vídeo da semana passada e o desse, a gente começa a ver um diálogo entre os países para a possibilidade da reabertura das fronteiras, coisa que a gente não tinha até na semana passada e que justamente como eu sempre insisto nos vídeos aqui que eu faço no canal, em que eu trago algumas notícias,
As coisas vão mudando semana a semana, por isso que eu decidi nessas próximas semanas, até a liberação dos editais das faculdades, trazer informações com respeito a como vem funcionando a contenção da pandemia e também a questão das fronteiras, que justamente muita gente está muito preocupada. Como eu falei nos últimos dias no meu Instagram e como eu botei um card agora há pouco durante o vídeo, porque eu provavelmente acabei esquecendo de falar, eu entrei em contato com a Secretaria Estudantil da UNER do Campus de Ciências da Saúde para questionar sobre a possibilidade de entrega por terceiros das suas documentações no período de pré-inscrição. Ou seja, de que algum amigo conhecido ou até mesmo suas assessorias possam entregar a sua documentação caso vocês não consigam ingressar, caso as fronteiras não estejam permeáveis, visto que o curso de ingresso vai ser online, como eu disse agora há pouco, então nos resta esperar. Espero que vocês tenham gostado, acompanhem para não perder novidades, sigam no Instagram, compartilhem com os amigos de vocês. A gente se vê na semana que vem. Até mais. Tchau!